oficialmente o carnaval, entra o bloquinho do futebol. Sábado tem a final do Campeonato Mineiro, Galo contra o Coelho, mas hoje já tem jogo decisivo pela Copa do Brasil. Segunda fase, Galo e Manaus, 7h30 da noite, o jogo é no Mineirão. É jogo único, se empatar a decisão é nos pênaltis. E aí os goleiros, claro, podem brilhar. O Everson do Galo, por exemplo, eu acho que já tá merecendo uma vaguinha na seleção, hein? Estufuzói e Dorival Júnior. Mas agora, eu quero te apresentar a história do Gustavo Silva, que é o goleiro do Manaus. Ele quase teve um fim trágico, mas seguiu no sonho do futebol. Olha essa história. Aos 35 anos e mais de 20 clubes na carreira, com a camisa do Manaus, é como se o goleiro Gustavo Silva estivesse estreando no futebol. Estou vivendo tudo novo. Para mim é tudo novo, cada dia eu tento desfrutar da melhor maneira possível. Esse sentimento tem explicação. O goleiro se recuperou sem sequelas de uma lesão gravíssima que sofreu em julho do ano passado, quando defendia o Glória, time da 2ª divisão do futebol gaúcho. O meu zagueiro deixa a bola para mim, que não estava livre na área, eu pego ela, quando eu pego o atacante deles veio pela lateral, eu não vi ele. No que ele vem, ele tenta roubar a bola e ele acaba chutando a minha cervical. E na hora, já caí desmaiado, quando eu volto sem sentir os movimentos do pescoço para baixo. A lesão foi na região das vértebras C3 e C4 da coluna cervical. Por milímetros, não atingiu a medula espinhal, o que poderia deixar Gustavo tetraplégico. Ele passou por cirurgia e ficou 2 meses sem fazer nenhum tipo de esforço físico e com os movimentos limitados. Mas foi durante a fisioterapia que a recuperação surpreendeu aos médicos. Os médicos eles até assustam porque nem percentual de mobilidade, não perdi nada, graças a Deus. E voltei tudo normal e hoje estou aqui podendo contar essa história. História que recomeça no Manaus, o primeiro clube do goleiro depois da lesão. Na primeira fase da Copa do Brasil contra o Independência do Acre, Gustavo Silva brilhou na decisão nos pênaltis, que valeu a classificação. Muitos colocaram como se ele não teria mais essa condição de voltar, por já ter novamente essa coragem, que é uma posição delicada, né? O goleiro tem que sair da área, tem que enfrentar, tem que atacar a bola, e ele, com muita coragem, com muita maturidade, tem evoluído muito nesse sentido em curto espaço de tempo. Foi o Manaus que abriu as portas para Gustavo voltar a jogar futebol. E hoje no Mineirão ele vai reencontrar um goleiro que já enfrentou em alguns outros momentos da carreira. Camisa 11 do Tombense, partiu, bateu, pegou, Everson! O Barba tá presente, ele pega mais uma! A última vez que os 2 goleiros se enfrentaram foi há 2 anos, no Campeonato Mineiro, quando Gustavo defendia o Democrata de Sete Lagoas. Espalma Gustavo Silva! Hoje, Gustavo Silva reencontra um Everson em grande fase. O Atlético não sabe o que é sofrer um gol a 765 minutos, a 3ª melhor marca dos últimos 40 anos do clube. Um baita goleiro, um excelente profissional também, eu acompanho muito ele fora dos gramados também, é um baita profissional. Feliz com você, que Deus continue abençoando a sua vida, sem susto na carreira, que você possa continuar performando e ajudando a sua equipe, viu? No Mineirão, 2 goleiros com potencial para serem os grandes protagonistas de uma noite de Copa do Brasil. Na vida nova, do Gustavo Silva, um jogo que já é especial, antes mesmo da bola rolar. Puxa vida, que história, hein? Ó, e ontem o Galo fez o último treino em preparação para essa partida de hoje à noite na cidade do Galo. O Galo tem alguns desfalques, né? O Cuca com problemas para essa partida. O Hulk, por exemplo, tá fora, né? Ele teve uma lesão na coxa direita, tá fazendo fisioterapia. A intenção é que ele volte pro jogo de sábado, final do Campeonato Mineiro contra o América. Ó o Scarpa aqui. Ele deu um susto semana passada, teve um problema no tornozelo direito, mas aqui, ó, o tornozelinho parece que tá bem. Tá treinando normalmente e deve ser novidade para esse jogo. Inclusive, vamos ver o provável time do Atlético para hoje à noite do Cuca, que a gente tá apostando exatamente nisso. Ó, Scarpa tá aqui no meio de campo, claro que se não jogar ele poderia entrar o Rubens por aí, mas a gente acredita que o Galo vai entrar em campo com o Scarpa no meio e o Daverson na frente no lugar do Hulk, já que ele tá fora dessa partida. Fechando o ataque, Coelho pela direita e o Rony pela esquerda, que inclusive falou sobre o adversário de logo mais. Vamos ouvir. Quando se trata de um mata-mata, de um jogo que
você pode ser eliminado, então você tem que focar ainda mais, porque nesses jogos aí a gente não pode ser surpreendido quando se trata de eliminação, então entrar todo mundo ligado, todo mundo concentrado para sair com a vitória, que é o mais importante. Atualizei vocês que o Scarpa havia treinado na segunda, treinou ontem na parte da tarde também normalmente com o elenco. O Hulk segue na fisioterapia. A gente até destacou que no domingo de folga ele foi para a Cidade do Galo, seguiu seu tratamento. Ele até postou nas suas redes sociais que viralizou ele fazendo uma sauna, depois uma banheira de gelo com a estrutura que ele tem na casa dele para tentar acelerar esse processo. A tendência é o Scarpa começa como titular hoje, tudo normal, e o Hulk deve jogar a final do Campeonato Mineiro no sábado contra o América. Isso tudo se não acontecer nenhum fato novo daqui até o jogo de 7h30 da noite, ainda nessa quarta-feira. A tendência, Scarpa como titular hoje e Hulk titular no sábado contra o América, mas hoje contra o Manaus não deve ir para o jogo. Tendo isso em vista, o Cuca, que sempre leva esses jogos de Copa do Brasil muito a sério, vai com força máxima. Então, Everson no gol, Natanael na lateral direita, Lianco e Alonso formando a dupla de zaga e Guilherme Arana na lateral esquerda. Dupla de volantes com Gabriel Menino e Alan Franco, como já de costume. No meio de campo, Gustavo Scarpa. No ataque, Coelho, Hulk e Daverson entrando no lugar do Hulk. Coelho e Rony, falei Coelho e Hulk, né? Coelho e Rony com Daverson no lugar do Hulk. Esse, o trio ofensivo do Atlético ali com muita movimentação, mas o Daverson como homem de referência. E aí eu queria perguntar pra vocês, sem o Hulk, quem vocês acham que tem que chamar essa responsabilidade de ser o protagonista do time? É o Rony? É o Scarpa? É um conjunto? Queria saber a opinião de vocês aí também. Passando a bola pra você então, Mirandinha. Domina no peito e sai jogando aí. Ô Henrique, assim, o Hulk não é nem aquele cara que pega na bola o tempo inteiro, que faz o time jogar. O Hulk é muito decisivo. Em vários momentos ele estava mal no jogo, ele tirou um coelho da cartola, fez um gol de falta, driblou 2 e fez um gol, deu uma assistência. Não é o cara que é aquele cara que você fala, pô, esse cara, por exemplo, hoje no time do Galo, o cara que talvez faz, mas o Gabriel Menino tem feito bem isso, procurado o jogo, tentado um passe mais difícil. O próprio Scarpa, mesmo nos jogos que ele erra muito, é um cara que pega muito na bola, que tenta muito, que tenta o chute, que tenta o cruzamento. Então eu acho que o Hulk nem é esse cara que faz o time andar. Então o Galo não vai ter, acredito, esse problema. Mas o poder de decisão dele é incomparável, né? Perder o Hulk em qualquer jogo é ruim. Mas eu acho que o Atlético tem um bom elenco, o adversário é tecnicamente muito inferior ao time do Galo. Se ele mantiver aí a sua intensidade e próximo do que ele tem feito nos últimos jogos, eu acho que ganha até com uma naturalidade. Ele não pode entrar com o pensamento de que vai ser fácil. Se o Galo entrar numa normalidade, eu acho que ele ganha esse jogo até com uma certa tranquilidade. Ali no nosso quadrinho, para quem estava no YouTube, até o posicionamento está um pouquinho invertido, né? Tá um pouquinho diferente do que vai ser no jogo, né? Porque ali estava o Rony aberto pela direita, Coelho pela esquerda e Daverson por dentro. Scarpa como um 10. O Scarpa normalmente ele joga da direita para o meio, então ele fica como meia-direita. E o Rony junto com o Daverson, mais por dentro, abrindo o corredor pro Natanael, né? O Scarpa abrindo o corredor pro Natanael. E então, o Coelho pela esquerda, como o próprio Cuca falou, a gente até debateu isso, né? Fazendo aquela dobradinha com o Arana pelo lado esquerdo. Se aproximando, até isso. Pode sim, é pouco ainda pra gente falar, mas os jogos que ele se fixou mais ali, o Coelho, facilitou um pouco a vida do Arana. O futebol do Arana melhorou. Vamos ver, né, daqui pra frente, com a sequência de jogos, se isso vai se manter e se de fato a presença do Coelho mais aberto pela esquerda vai influenciar nesse jogo do Arana. Mas por dentro, Rony e Daverson fazendo 2 atacantes, como era Rony e Hulk também, como foi nos últimos 2 jogos. A minha dúvida, na verdade, é com relação ao Gustavo Scarpa. Ele tá 100%? Parece que sim. É o que a gente falou lá, acho que foi até a gente falou isso ontem, quando o Paim tava lá, estava curtindo seu aniversário, Cabidão. Mas é muito difícil você ter um jogador 100%. Ele tá 100%, totalmente confortável. Então você já me respondeu. Porque, por exemplo, o próprio Coelho não tá 100%, mas tá jogando todos os jogos e joga até o final. Porque teve uma torção há um tempo atrás e ainda tá jogando, e ele mesmo disse, ainda não tô 100%, talvez 80%, 90%. E até conversamos isso com o Rafa. É muito difícil você ter um jogador que ele vai estar 100% o tempo inteiro. É normal o atleta de alta performance ter essa questão. A minha pergunta com relação ao Scarpa, porque ele teve, não vou falar que foi uma lesão extremamente séria, porque não foi obviamente o caso. Mas se ele não tiver se ele tiver algum incômodo, qualquer ele que fosse, eu deixaria ele fora do jogo de hoje. Ah, tá. O que você tá falando é o seguinte, se ele não tiver 100%,
Eu vou usar um termo que o Dr. Rodrigo Lasmar usou pro Luan uma vez, o menino maluquinho. Na ocasião, ele disse: ele está tratado, ele não está curado. Isso. Então, acredito que o Coelho, o nosso Scarpa aí também entra nisso. Eles estão tratados, ou seja, tem condições, não estão curados. Mas você pouparia para a final do Mineiro, Cabido? Ô, gente, peraí. Não, peraí. A gente tá falando aqui do América e a gente tá falando aqui do Manaus. A distância do Atlético para o América já é grande. Cuidado com a Copa do Brasil. A do Manaus Cabidão. não, mas não interessa, gente. Mas aí não interessa, com todo respeito ao Atlético. O Atlético hoje é favoritaço pra vencer. O Atlético sem Rony e sem Scarpa tem totais sem condições. Hulk e sem Scarpa. Sem Hulk e sem Scarpa. Tem total condição e tem que passar, CJ. Jogo no Mineirão, jogo pra se classificar, tem obrigação de classificar o time sim. todo reserva era favorito. Gente, pelo amor de Deus. Assim, eu pouparia o Scarpa. Eu deixaria o Scarpa no banco ali, sossegadinho. E aí deu uma gigantesca. Mas aí sem talvez o Hulk, você não pode fazer isso durante o jogo. Por exemplo, escala ele começando, aí você faz um 2-0 no primeiro tempo. Pup, vem cá, toma aí, entra aí, Bernardo. Aí eu sim, você tem que ter um plano de estratégia pronto. Dá pra fazer um bom jogo sem o Scarpa, gente. Só lembrando que contra o Tocantinópolis, se o Hulk não entra, o caldo podia azedar, né? Mas ali a situação era completamente diferente. Né? Gramado diferente. De gramado, de viagem diferente. Pô, a gente tá falando da única viagem que os caras vão fazer é da cidade do Galo pro Mineirão com batedor que vai levar 22 minutos, gente. Se tivesse uma sequência de jogos, precisão, eu até concordava... Gostou? É porque eu conheço a região. Muito preciso. É porque eu conheço a região. Eu até concordava mais, mas como o Galo já tá um tempo sem jogar também, é até importante você dar alguns minutos para até os caras que vão jogar sábado também. Se fosse aquela sequência que teve o jogo domingo, quarta, aí eu acho que faria sentido poupar boa parte dos jogadores, ou até todos. Concordo com o Gris e com o Cabido, mesmo com o time reserva, o Galo tem que ser favorito. Apesar da Copa do Brasil ser muito traiçoeira, o time reserva tem condição muito grande de vencer o jogo sem ter dificuldades. Mas como o time está sem jogar há algum tempo, eu acho que vale a pena pôr o time titular para dar ritmo. E aos poucos, como o CJ falou... Você faz 5 substituições ali? Os meus poupados só seriam esses dois, tá? O Cabido falou por questão física, exatamente. Não por uma questão de descansar de fato os caras para jogar contra o América, porque de fato não há cansaço, né? O Atlético tá um bom tempo sem jogar. E vai jogar em casa, não teve viagem e tudo mais. Mas nessa aí, eu acho que eu tô mais com o Cabido do que com vocês. Você pouparia desde o início? Eu acho que sim. Mas não então você deixa no banco para jogar 15 minutos no final para pegar um pouquinho de ritmo, para sentir como é que tá. Ou se houver uma necessidade de jogar mais, mas... Mas se ele tá no jogo, gente, se ele já... Tá relacionado, tem condição... Ele tá com uma dor normal e tornozelo, assim, não é... A lesão não vai... Não é lesão muscular. Você entrou ali, pode ser que de repente você abre tudo e você fica 3 meses parado. Você pode ter um incômodo, você sai. Não quer dizer que você vai pra sábado e você não pode jogar de novo. É uma lesão mais controlada, você faz um... O jogador consegue sentir mais. Não é um negócio... O risco de uma lesão muscular é muito maior, sabe? Então, assim, a gente não sabe exatamente qual a lesão, porque a discussão fica muito assim. É porque eu só tenho comigo a imagem dele saindo, mancantolando no treino. Agora, me conta uma coisa aqui, Gris, já que você e Cabido, então, não o colocariam desde o início, junto com o Rony, junto com o Coelho e junto com o Daverson, quem seria o outro? O Daverson é uma possibilidade, assim... A grande probabilidade que o Daverson seja o titular. O provável titular para substituir o Hulk é o Daverson. Entendi. Pode ser que o Cuca chegue e coloque o Alisson, por exemplo, e faz uma dupla ali com o Rony mais por dentro, fazendo essa referência. Mas a tendência é que seja o Daverson. Você acha que pode jogar Alisson, Rony, Coelho e Bernard, por exemplo? Acho, CJ, até porque o Rony já fez esse papel no próprio Palmeiras. Por muito tempo ele já jogou como referência nesse cara por dentro. E aí você muda um pouco, você não ia jogar nessa característica com 2 atacantes. Você teria o Rony por dentro um pouco mais móvel, o Coelho pela esquerda, e o Alisson pela direita e o Bernard. Não, nesse momento, nesse esquema que você falou, sem o Daverson. Com o Daverson, acho que faz essa dupla Rony e Daverson, Coelho por um lado pela esquerda e Scarpa pela direita. E acho que caso o Scarpa não jogue, acho que quem tá à frente é o Bernard. Mas ele pode tanto colocar o Bernard como colocar o próprio Alisson.
variações, eu acho muito pouco provável não ser o Davidson, substituto do Hulk. Pela característica, inclusive, que a gente espera do jogo, né? Mais muito fechado. Provavelmente vai ser um jogo de usar muita bola aérea, de ter que disputar muita primeira e segunda bola ali na frente para tentar incomodar o adversário. Então acho muito pouco provável que não seja o David. E aí com isso, você jogando com um homem referência, você tem que vir com um atrás, meia e 2 pontas ou não? Necessariamente? Não necessariamente, pode ter um segundo atacante para brigar junto, né? Rony e Davidson? O Davidson briga pela primeira bola, o Rony tá ali perto dele para brigar por uma possível segunda bola, enfim, eu acho que pode ser a dupla. E aí, no caso, se não fosse jogar o Scarpa, eu acho que o mais natural seria usar o Alisson pelo lado direito. Muda um pouco a característica, né? Que o Alisson joga um pouco mais por fora do que o Scarpa, que joga um pouco mais por dentro. Não ia ter corredor para o Nathanael a todo momento, né? Provavelmente. Mas ainda assim, como o Alisson é um ponta canhoto que joga pelo lado direito, muitas vezes ele vai cortar para dentro e abrir esse corredor também para o Nathanael, né? Seria a minha escolha. Ou então o Rubens também, como uma possibilidade, leva o Rubens para o lado esquerdo e traz o Coelho para jogar do lado direito, né? Que também é uma posição que ele consegue fazer com alguma naturalidade. Mas enfim, conhecendo o Kuga, eu acho que vai jogar o Scarpa. Galo, galo!